Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Final de semana, Brasileirão 2018, 35ª rodada. Terminando essa, faltarão apenas 3. Briga na parte de cima da tabela, sim. Pelo título, muito não, porque eu acho muito pouco provável o Palmeiras perder o título. Tem briga ali, na verdade, por classificação de Libertadores. Por quê? Palmeiras já está classificado, Inter já está classificado, o Flamengo já está classificado. A meu ver, São Paulo e Grêmio também. Ele só vai disputar ali quem vai entrar na fase de grupo e quem vai entrar na pré-Libertadores. Tem uma briga ali pela 6ª posição entre Atlético Mineiro, Santos e Atlético Paranaense. Mas a briga mesmo é na parte de baixo da tabela que o couro está comendo. Então vamos falar no nosso pré-jogo de justamente, a meu ver, o jogo mais importante da 35ª rodada. Temos o jogo do Palmeiras contra o Paraná, que pode definir aí, de repente, o título já, dependendo do que aconteça, mas para mim o jogo mais importante da rodada é entre Corinthians, jogando em casa, contra o Vasco da Gama. Os dois times super, hiper, tripler pressionados, os times colados na pontuação. A diferença é de 1 ponto. O Corinthians está com 40 pontos e o Vasco 39. O Corinthians está a 3 pontos da zona de rebaixamento e o Vasco 2. Esse jogo vai definir o rebaixamento de alguém? Nesta rodada, não. Mas na última rodada, quando terminar a última rodada, pode ter sido esse jogo que botou o pé de cal, botou o pé, afundou a cabeça de um dos dois times. Os dois times chegaram nessa situação. O Corinthians, tanto o Corinthians quanto o Vasco, por parte política, o Andrés fala mais do que faz. A política do Vasco, uma roubalheira tamanho família, o presidente entrou pela janela, uma bagunça monstruosa, até a taça do Corinthians, nego, tava querendo pegar a taça, pegar a taça aí. Rapaz, vou ser bem sincero, aonde tem política, estraga. A política encostou, estragou. Aonde tem política, estraga. Qualquer coisa. Tem uma instituição, a política começou a falar muito alto, pode ter certeza que essa instituição vai ser destruída. A política destrói qualquer coisa. A política corrói qualquer coisa. E está corroendo Corinthians aí, esse ano. Corinthians, ano passado, foi campeão. E eu falei aqui, meu amigo torcedor do Corinthians, esse time do Corinthians campeão brasileiro é um dos times mais fracos que eu já vi a ser campeão brasileiro. Muitos não gostaram, mas é minha visão sobre futebol. Saiu muitas peças? Saiu o Carille, saiu outras peças, saiu o Rodriguinho, saiu. Só que não conseguiram mais ajeitar. Não conseguiram ajeitar. Aí tem eleição, time vem meio barro, meio tijolo, joga assim, joga assado, joga assim, joga assado, joga assim, joga assado, e nada. E o time não rende no Campeonato Brasileiro. Conseguimos chegar à final da Copa do Brasil. Rapaz, sabe-se lá Deus como, mas chegou. Foi ilusório. Ilusório. Chegou, não ganhou, poderia ter ganho? Até poderia, mas a meu ver o Cruzeiro jogou os 2 jogos melhor, mas aí Corinthians
não fazia pontuação no Campeonato Brasileiro, não tinha elenco para ficar se dividindo em Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Deu no que deu. Faltando 4 rodadas a 3 pontos da zona de rebaixamento. Corinthians já foi rebaixado. Vasco da Gama, mesma coisa. Uma zona politicamente, uma tramóia que todo mundo sabia que acontecia no Vasco. Uma eleição completamente esquisita, um troço absurdo, aonde o sócio torcedor vota, mas não vale quase bosta nenhuma, porque depois tem uma outra votação interna, um esquema interno, ou seja, uma bagunça, o time devendo a Deus e o mundo, tendo que pegar empréstimo aí para poder terminar o ano, o time não consegue render, fora que o time tem jogadores machucados a dar com pau, o time do Vasco foi um dos times que mais teve jogador lesionado, ou seja, os dois times numa situação, eu vou ser bem sincero, desesperadora. Eles não estão na zona de rebaixamento, quem está é Chapecoense, Vitória e América. Mas eu vou te falar, o time que perder, se empatar, é ruim para os dois. Mas pior para o Vasco. Pior para o Vasco. Eu vou falar só um pouquinho no final, meu amigo torcedor de Vasco e Corinthians, sobre o time. Vou falar aqui para dar uma explicação até para quem acompanha pouco. Vamos lá. Meu amigo torcedor do Corinthians e do Vasco. O Vitória joga em casa contra o Atlético Paranaense. Se o Vitória ganhar e o Vasco perder, o Vitória passa o Vasco da Gama. Ponto. Chapecoense tem 37 pontos. Se ganhar, vai a 40. Vamos ver aqui. Fica com 10 vitórias. Vamos lá que o Corinthians perca pro Vasco. Continua com 40. Aí a Chapecoense ganha. Fica com 10 vitórias. Só não passa o Corinthians porque o saldo de gols da Chapecoense é horroroso. Mas, se o Corinthians perde, o Vasco vai a 42. Passa o Corinthians. Vamos lá que o Sport ganha. Vai a 41. Passa o Corinthians. Ceará ganha. Vai a 41. Corinthians. Aí fica a Chapecoense ainda na zona de rebaixamento, mas com 40 pontos, e o Corinthians sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 40 pontos. A situação do Vasco é pior, porque está com 39. Se a Chapecoense ganha, passa. Se o Vitória ganha, passa. Ou seja, o time que perder vai ter uma pressão absurda. Então o jogo é decisivo, muito decisivo, meu amigo torcedor de Corinthians e Vasco. O Corinthians está jogando essa em casa. O Corinthians tem mais uma em casa. Então vamos lá, ó. O Corinthians joga agora em casa contra o Vasco. Na rodada 36, meu amigo, o Corinthians sai para jogar contra o Atlético Paranaense. Está ganhando de todo mundo em casa. Joga no Atlético Paranaense na 36ª rodada. Provavelmente o Atlético vai com o time completo. Pode contar com a vitória? Não contaria muito, pode acontecer. Mas, aí na 36ª, na 37ª, o Corinthians joga em casa de novo. Aí já joga em casa com quem? Deixa eu ver. Joga em casa com a Chapecoense. De repente um confronto direto. Mas jogou em casa com a Chapecoense. Outro confronto direto. E fecha o campeonato, o Corinthians, jogando fora de casa contra o Grêmio. E o Grêmio pode estar brigando com São Paulo para ficar na chave de grupos da Libertadores. Ou seja, ele tem 2 jogos complicadíssimos fora de casa. Contra o Atlético Paranaense, que está na parte de cima da tabela, e contra o Grêmio. Então esse jogo para o Corinthians não tem outro resultado. É ganhar ou ganhar. O Corinthians tem que contar com os 6 pontos em casa. Corinthians contando
com 6 pontos em casa, ele vai a 46, que é aquela pontuação ali que falam que não é mais rebaixado. O Botafogo e o Bahia tá ali com 44, já estão falando que o Bahia e o Botafogo de repente já não cai mais, por causa de uma série de combinações de resultados, o Bahia e o Botafogo não cai mais. Com 44, então com 46, o Corinthians está fora. Então, o Corinthians tem que contar com os 2 jogos em casa. Esse contra o Vasco e o Chapecoense. Então esse ele tem que ganhar. E meu amigo, o Vasco da Gama. O Vasco está jogando essa fora. Então, vai ficar faltando mais 3 jogos. Um em casa, uma fora e uma em casa. O Vasco ao contrário do Corinthians, joga a próxima em casa. E o Vasco joga a próxima contra o São Paulo, que não é dos jogos mais fáceis. São Paulo está brigando ali e fez um bom jogo contra o Grêmio. Melhorou o São Paulo. Joga fora de casa São Paulo contra o Vasco, brigando com o Grêmio pela 4ª colocação ali, de repente até a 3ª colocação, embolando com o Flamengo ali, para entrar na fase de grupos da Libertadores. Aí o Vasco sai na 37ª rodada. O Vasco joga fora de casa contra... Cadê? Ah, não. Na 37ª, o Vasco joga em casa de novo. O Vasco joga 2 em casa. Ele joga a 36ª contra o São Paulo. É isso mesmo? Rapaz, a tabela do Vasco é sinistra demais, meu amigo. 36ª, ele joga essa fora em casa contra o Corinthians. Aí joga a 36ª contra o São Paulo. Cara, a tabela do Vasco é pior do que a do Corinthians. Ele joga contra o São Paulo em casa na 36ª. Joga a 37ª contra o Palmeiras. O Vasco tem que torcer. Para essa 37ª rodada, o Palmeiras já ser campeão. Que de repente o Palmeiras já vai mais relaxado. Por quê? Se nessa 36ª rodada, exemplo, olha só. Meu amigo torcedor do Vasco, o Palmeiras está a 5 pontos do Inter. Temos essa rodada agora. Vamos lá que Palmeiras ganha do Paraná. Provável. E o Inter ganha o seu jogo. Aí vamos para a 36ª rodada. 36ª. 5 pontos de vantagem. Aí o Palmeiras joga em casa com o América Mineiro, ganha. O Inter joga em casa com o Atlético Mineiro, ganha. Vão ficar faltando 2 rodadas, a 37ª e a 38ª, com 5 pontos de vantagem. O que acontece? Esse jogo contra o Vasco pode ser o do... Pode ser não. Vai ser o do título. Por quê? Se o Palmeiras empata. E apesar que se o Palmeiras empatar, a diferença e o Inter ganhar, o Palmeiras faz 6 pontos, o Inter ganha, fica 3. Aí o Inter ganhando tudo fica a 3 pontos. Só que o número de vitórias do Palmeiras é 20. O Internacional pode chegar a 20 vitórias também e empatar com o Palmeiras. Só que o saldo de gol do Palmeiras é 32 e o do Internacional é 22. Ou seja, esse jogo para o Palmeiras pode ser o jogo do título. Então, o Vasco tem que torcer para que esse jogo não seja o do título. Para que o Internacional perca algum ponto por o caminho aí. E o Palmeiras já vá para esse jogo campeão. Já descontraído, já relaxado. Que de repente pode ser mais fácil. Pode. E o Vasco fecha o Campeonato Brasileiro
Meu pai do céu, cara, a tabela do Vasco é de ruim a horrorosa. E o Vasco ainda fecha o Campeonato Brasileiro. Meu pai do céu, cara. Tô com pena do Vasco, cara. Jesus do céu. O Vasco fecha jogando fora de casa contra o Ceará. Ceará brigando também para não cair, uma disputa direta. Pode ser a disputa de quem fica e quem desce. A tabela do Vasco é cruel, é muito pior do que a do Corinthians. Por isso, não tem jeito, não tem outra opção. O Vasco tem que ganhar do Corinthians. Os dois têm que ganhar. O empate horroroso para os dois, para o Vasco é pior ainda, que a tabela do Vasco é muito ruim. Então, meu amigo torcedor do Corinthians e do Vasco, não tem outro jeito. É ganhar ou ganhar. Porque o time que perder vai ficar numa situação complicada. Para o Vasco, mais ainda. Porque os dois jogos do Corinthians em casa, como eu falei, é menos complicado do que os dois jogos do Vasco. O Vasco pega São Paulo e Palmeiras. A tabela não ajudou o Vasco. E para esse jogo Corinthians e Vasco, os times têm algumas mudanças ali. O Corinthians deve ir Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Avelar. Ralf, Thiaguinho, Pedrinho, Jadson, que sentiu. Aí pode entrar o Cleison, Matheus Vital e Danilo. Que aí coloca o Matheus Vital mais centralizado e o Cleison mais aberto. Se jogar o Jadson centralizado e o Matheus Vital mais aberto. O Vasco, Fernando Miguel, Pikachu na lateral direita, Henrique ou Erley, Leandro Castanho e Henrique. Raul e Andrei, Thiago Galhardo, Marrone, Kelvin e André Rios na frente. Não tem o William Maranhão, que está suspenso, Martin Silva na seleção, Giovanni Augusto não pode jogar porque ele pertence ao Corinthians, que eu acho uma grande babaquice. Aí tem Breno, Ramon, Leno, Bruno Silva, Marcelo Mato, Henrique, Caio Monteiro, todo mundo machucado. E os desfalques do Corinthians, o René Júnior está machucado há um tempão, o Sérgio Dias está machucado, Douglas suspenso, Romero na seleção e o cara na seleção sub-20. Os dois times estão assim. O que é que os dois times têm que fazer para tentar sair com a vitória? Bom, o Corinthians jogando em casa, na verdade os dois times tem que partir para dentro, porque o empate é ruim para os dois. Os dois times têm que arriscar. Se não arriscar, filho, o empate vai ferrar os dois. Mas o Vasco. Bom, eu vou falar para os dois. Os dois têm que tentar forçar o erro do adversário. Os dois forçar o erro. Os dois alterar marcação alta e marcação baixa. Os dois tentar forçar o erro dentro do campo do adversário e de vez em quando propositalmente puxar o adversário para dentro do seu campo para tentar roubar essa bola e sair no contra-ataque. Os dois têm que tentar muito chute de fora da área. Os dois usar a bola parada. E os dois, filho, muita vontade, muita disposição, muita garra. Correr o dobro do que vem correndo, lutar o dobro do que vem correndo. O problema é a pressão. Que quanto mais tenso o cara fica, menos ele pensa. A pressão aumenta, o cara já não dá aquele passo de mais qualidade, ele tenta errar o mínimo possível. Aí aquela jogada que ele tem que arriscar, ele acaba não fazendo. Olha, é um jogo que até para você falar taticamente é mais complicado. Até para você falar mais taticamente é complicado, porque o empate é melhor para o Corinthians. Então, penso eu que o Vasco tem que arriscar um pouquinho mais. O empate não é bom para o Vasco, principalmente porque os 3 jogos que vai vir, cara, eu não vou falar que é mais fácil, mas o Vasco não tem vida fácil. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Ceará. O Vasco está ferrado, de qualquer maneira. O Vasco tem que fazer ponto. Tem que fazer ponto. Cara, é difícil, meu amigo torcedor vascaíno, vou ser bem sério.
Difícil falar de tática para esse jogo Corinthians e Vasco. Difícil, difícil, difícil. Muito difícil. Mas eu digo até o seguinte, o Vasco tem que tentar explorar muito as laterais. Muitas laterais, em cima dos laterais, jogada de linha de fundo, ali, bola cruzada para trás. O Andrei bater muito de fora de área, que ele bate muito bem na bola, tem muito fora da área. Os dois laterais do Vasco segurarem um pouquinho mais para liberar os jogadores da frente do Vasco, liberar ali mais o Galhardo para poder criar. O Galhardo também está muito fora da área. Explorar muito o Marrone e o Kelvin e as laterais para poder abrir a zaga do Corinthians e o Thiago Galhardo entrar e o Andrei entrar batendo e o André Rios ali tentando fazer o pivô. Então o jogo é pelas laterais. E o Corinthians tem dois jogadores que jogam pela ponta, mas também tem que segurar os dois laterais. Para quê? Para que os atacantes vão à linha de fundo, porque ele tem um Pedrinho com habilidade, tem um Cleison com força ali, para ir à linha de fundo, também para poder pegar o Danilo. Só que o Danilo não é um cara pelo alto, o Danilo é um cara por baixo. Ele tem acerto, tem altura, mas o Danilo é um cara por baixo, para você fazer jogada com ele por baixo. Mas mesmo assim, chegando à linha de fundo, cruzando para trás, para quem chega de frente, tentando fazer um pivô, uma tabela rápida, fazendo 1-2 ali. Esse jogo, sinceramente, mais do que tática, meu amigo torcedor do Corinthians, meu amigo torcedor do Vasco, vai valer o coração. O time que errar menos e arriscar mais pode ganhar. Pode ganhar. O time que não arriscar corre o risco de perder. Mas Magalhães, ele vai arriscar, ele vai se expor. Mas os dois têm que ganhar, filho. Os dois têm que ganhar. Eu prefiro pecar pela ousadia, ser ousado tentar, do que ficar fechadinho ali. O negócio é não tomar gol, o negócio é não tomar gol. O Vasco não vai adiantar nada. O Vasco não vai adiantar nada. Porque aí ele não toma gol contra o Corinthians, empata. Ele vai ter que se abrir desesperadamente contra o São Paulo e contra o Palmeiras. Não tem jeito. Então o Vasco não tem jeito. E o Corinthians não é muito diferente, que a diferença é de um ponto. A sorte do Corinthians é que a tabela é um pouquinho mais favorável. Por que não? A tabela do Corinthians é mais favorável que a do Vasco. Então, o empate para o Corinthians não fica de todo ruim. Então, meu amigo, jogo mais importante da rodada, Corinthians e Vasco da Gama. Tenso. Jogo tenso. Vamos ver o que acontece. O que perder pode ser a pausinha de casa. Estou preocupado, muito preocupado com os dois times, que poderemos ter um outro gigante na Série B no que vem, dependendo do resultado desse jogo. Então, meu amigo torcedor do Timão, meu amigo torcedor do Vasco, essa foi a minha análise. Jogo encardido para os dois, principalmente pela posição na tabela. Então, curtam, compartilhem, dê aí a sua visão. Tamo junto. Após o jogo, a gente faz os comentários aqui, coloca o pós-jogo. Se não der na hora, depois eu coloco. Mas eu vou fazer o pós-jogo desse jogo, com certeza. Esse jogo vai dar o que falar. Então, tamo junto. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Fui. Tchau. Tô tenso.